Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia aqui com vocês no canal Reino em Pauta, com meu coração grato a todos vocês que têm acompanhado este canal, a você que tem inscrito neste canal, a você que tem deixado seu like, seu compartilhar, a alegria é muito grande de trabalhar com vocês. Gente, o sentimento de Deus nesta série tem o tema seguinte: o mistério do Deus processado. Atendendo também o pedido de pessoas que gostariam que falasse sobre esse tema, e eu agradeço muito a vocês, que muitas vezes no meu particular, vocês falam, fala sobre isso, pastor, né? Já tem alguém aí falando, pastor, fala sobre Israel e a Palestina, enfim, né? Existe um desejo das pessoas de ouvir uma palavra a respeito. Mas essa série, eu vou tratar um pouco sobre o mistério do Deus processado. Você pode assustar um pouquinho ao ouvir esse tema, Deus processado. E você pode fazer uma pergunta, quer dizer que Deus é um processo? Sim, Deus é um processo. Você vai entender. Existe um plano e um propósito lá no início, no coração de Deus, e esse processo, ele veio sendo desvendado. Amados e queridos irmãos, 2023 anos atrás, Deus usou um instrumento para desvendar o seu mistério de forma muito clara. Esse instrumento, amados irmãos, não é outro a não ser o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem é o mistério de Deus e quem desvendou o mistério de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. Então, agora nós vamos ler o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, eu vou tratar do versículo 1 ao 5, depois do versículo 10 ao 18, versículo 1 ao 5 diz assim, ó, o tema, na versão NVI, fala, a palavra tornou-se carne. Gente, olha que forte esse título, a palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. Bom, pontuando com vocês aqui, o início dessa reflexão, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Então está falando da mesma pessoa. Não está falando de duas pessoas aqui. Está falando da mesma pessoa. Deus é a palavra. E esse Deus que é a palavra, agora pega a sua mente, volta comigo lá no livro de Gênesis e vamos então lembrar a forma com que Deus fez o primeiro homem. Deus criou o homem do pó da terra no 6º dia da recriação, e a Bíblia diz que ao criar o homem do pó da terra, Deus sopra sobre ele a sua vida e o homem se tornou alma vivente. Quando Deus soprou sobre o homem a sua vida, Deus desejou afetuosamente que o homem recebesse a imagem de Deus através da sua vida. Porque a vida de Deus é a sua natureza e a sua natureza tem uma imagem. Essa imagem trata-se do interior e Deus pega o seu interior e coloca no interior do homem. Irmãos, isso é extremamente maravilhoso e real. Deus coloca a sua vida dentro do homem, e a vida de Deus é colocada dentro do homem com um propósito. Faz parte desse propósito, amados irmãos, que o homem recebesse o governo de Deus, a vida de Deus para governar. Deus é espírito e agora Deus precisa de um homem para governar na terra. O segundo item é que Deus precisa do homem para ter um relacionamento com ele. E no verdadeiro relacionamento acontece o quê? Revelações. Quando duas pessoas se relacionam, elas se comunicam, elas revelam uma para a outra os seus segredos. Então, irmãos, não é difícil entender que Deus está querendo revelar para o homem os seus segredos. Pontue isso no seu coração e saiba que esse desejo de Deus, ele nunca mudou. Independentemente do que aconteceu de Adão até aqui, o desejo de Deus continua sempre o mesmo. O desejo de Deus, então, é que o homem seja seu instrumento de governo.
E o desejo de Deus é que o homem seja, amados irmãos, alguém para que ele se relacione, para que ele abra o coração, para que ele mostre toda a sua verdade, e para que este homem venha conhecer a altura, largura e profundidade do poder de Deus. Olha que lindo, que maravilhoso isso. E a Bíblia diz aqui no Evangelho de João que a carne, que o homem, que a palavra tornou-se carne, a palavra que é Deus. Hoje, quem é a palavra? Quando se fala na palavra de Deus, falando na Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia é Deus. Você entende isso? É Deus em palavras, é Deus em linhas, é Deus em pontuações, é Deus, amados irmãos, em um livro. Esse livro é vivo, ele é a vida de Deus, ele é a revelação de Deus, ele está aqui para que você entenda e compreenda a largura, a altura e a profundidade do poder de Deus. Então, amados e queridos irmãos, este processo você vai entender como foi. Vamos lá, João diz então que ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não está falando deles, está falando dele. Mas sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha só, tudo foi feito por ele, inclusive você. Do jeito que você é, ele te fez. Ele te fez com um propósito. Esse propósito é lindo e maravilhoso. Ele tem um plano glorioso com a tua vida. Tudo foi feito por ele. Até as coisas lindas e as coisas feias. Até os ventos e as tempestades foram feitos por ele. A saúde e a doença. A alegria e a tristeza. Mas com a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Porque Jesus é o Senhor. Vamos lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava o quê? A vida. E esta era a luz dos homens. Então, o que é a luz dos homens? A vida. A vida é a luz. Irmãos, pense comigo, a vida é a luz. E a vida é Deus. A sua vida é Deus. Deus está na sua vida. Você entende que a vida é Deus? Tem um tempo que Deus vem, pega essa vida, finda o tempo do corpo e leva embora essa vida. Que essa vida é de Deus. É Deus dentro de você. Você e Deus são um. Consegue entender isso? A religião forma uma confusão na cabeça da gente. Mas Deus e você é um. 1 Coríntios 6,17, a palavra diz: aqueles que se unem ao Espírito do Senhor se torna um Espírito com Ele. Então, se a vida está em você, é Deus que está em você. A vida que está em você tem que ser governante. Ela tem que exercer em você uma fé governante. A fé é proveniente da vida. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir da palavra. A palavra é a vida, a palavra é Deus. Então a fé vem da vida. Se você tem vida, você tem fé. A fé move montanhas. O que é a fé? A fé é ver onde não existe. A fé é o firme fundamento e a prova das coisas que espera e não se vê. Então é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós existimos e coexistimos. É pela fé que o homem adora a Deus, é pela fé que o homem se relaciona com Deus. O homem se relaciona com Deus por fé, porque aquilo que está dentro do homem, que chamamos de vida, é o próprio Deus. Você consegue entender isso? Então vamos lá, então Deus, ele está processando. Deus veio para a terra. Ele veio, ele encarnou, a palavra tornou-se carne. Como que ele tornou-se carne? Em Jesus. Jesus é homem, Cristo é Deus, Deus no homem, o homem em Deus. Essa comunhão poderosa aconteceu para que a humanidade pudesse ser restaurada, para que o homem
que tem uma alma que está caída por causa do pecado adâmico, agora ele seja restaurado e a imagem do Criador seja restaurada. E agora o Criador restaura sua imagem com o propósito de exercer o seu governo em toda a terra habitada. Onde existir um homem, ali está o plano de Deus. Então eu queria que você entendesse quem você é na íntegra. Você não é simplesmente uma pessoa, você não é simplesmente alguém que veio ao mundo só para viver e morrer, não. Você veio ao mundo com um propósito. Você pode dizer para mim, pastor, eu não tenho religião, pastor, eu não sou evangélico, não sou cristão, pastor, eu sou até ateu. Não interessa quem você é, interessa que Deus te colocou no mundo com um propósito. Não foi o nada, o acaso que te colocou no mundo. Não foi a relação do seu pai com a sua mãe que te colocou no mundo. Não foi, amados irmãos, o sêmen que entrou na preparação feminina e ali então fecundou você. Não, o Senhor te trouxe. O Senhor te fez. E o Senhor tem um propósito com você. Ninguém consegue escapar desse propósito. O bom religioso e aquele que não é religioso, todos eles não escaparão desse propósito. Então Deus tem um propósito. Esse propósito é a vida de Deus, que tem um plano de governar através dessa vida na terra. Amém, queridos? Vamos entendendo aí o processo de Deus na execução do seu trabalho, no exercício da sua obra. Deus está fazendo coisas tremendas. Ore comigo. Pai, muito obrigado por esse momento. Abençoe a vida dos meus irmãos. Santifica-nos nessa palavra, para podermos liberar ela no Espírito. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.